A paz, povo de Deus. Neste vídeo estarei falando sobre o tema amadureça, mas não apodreça. Vamos ao vídeo, roda a vinheta. Uma das maiores fontes de amadurecimento da vida se chama Bíblia Sagrada, Constituição de Deus. Não existe ferramenta tão poderosa aqui nessa terra, a não ser a Bíblia Sagrada. Ela é capaz de provocar amadurecimento espiritual, intelectual, emocional e moral na vida dos seres humanos. Aliás, antigamente, quase todas as universidades dos Estados Unidos de direito se utilizava da Bíblia nas aulas de interpretação de texto e para amadurecimento intelectual de todos os estudantes dos Estados Unidos. Sabe-se que até aquelas pessoas ilustres do passado que se diziam ateus, que não acreditavam em Deus, liam, meditavam e estudavam a Bíblia secretamente por questões pessoais. Um deles, a história diz que o próprio Charles Darwin, o criador da teoria do evolucionismo, diz uma história paralela sobre ele, que ele, no dia que morreu de ataque fulminante, ele morreu agarrado com a Bíblia de capa preta, porque ele lia e examinava a Bíblia como um procedimento de amadurecimento intelectual para a sua própria vida. Mas, além da Bíblia, existem algumas ferramentas que Deus se utiliza para nos amadurecer. Você não pode viver a vida sem amadurecimento. Você não pode viver a sua vida como se fosse a síndrome do Peter Pan. Fica com medo de crescer, fica com medo de ser adulto. Você tem que amadurecer e abraçar as oportunidades e responsabilidades que estão sendo colocadas na tua vida. E só uma vida madura, saberá lidar com as questões mais difíceis desta vida. E um dos procedimentos que causa amadurecimento na vida das pessoas se chama as muitas quedas em sua vida ao longo e no percurso da sua vida aqui na Terra. E nós chamamos de experiências ruins. Deus é capaz de transformar, de fazer com que as experiências ruins de nossas vidas sejam principais responsáveis de amadurecimento, seja espiritual, seja intelectual, moral ou emocional. Deus faz com que as adversidades da vida gerem em nós um certo tipo de amadurecimento. Disse um certo escritor cristão do século XVII chamado Robert Leighton. Ele disse que a adversidade é um pó de diamante que vai polindo as joias de Deus. Por que a adversidade existe em tua vida? Para que Deus possa fazer, através da adversidade, fazer com que o seu temor, com que a sua fé torne a brilhar novamente, que estava apagada, comece a brilhar novamente. Por isso, Robert Leighton diz que a adversidade é feita um pó de diamante que o céu se utiliza para dar polimento às suas joias. Não despreze as adversidades dessa vida. Elas vão te fazer amadurecer a tua vida cristã. Existe um profeta na Bíblia chamado profeta Amós, e no capítulo 17, versículo 14, ele está debatendo com algumas autoridades do seu tempo, os sacerdotes, e ele está tentando provar aos sacerdotes que ele não está no ministério profético porque ele caiu de paraquedas, que ele não estava no ministério profético exercendo simplesmente porque ele não tinha o que fazer, aí resolveu ser profeta. Não, ele estava provando aos líderes da sua época que mesmo quando ele não era profeta antes disso, ele tinha uma ocupação e era trabalhador. Ele era boiadeiro e cultivador de sicômoro, cultivador de figo inferior. Ele estava tentando provar aos líderes que foi Deus que tinha escolhido Amós
para o ministério profético. E antes de ele exercer esse ministério profético, ele era agricultor e ele cultivava os figos. É interessante que o sicômoro é um figo inferior e ele necessitava de uma atenção maior na hora de ser cultivado. Funcionava assim: o agricultor, o cultivador, ele subia no pé de figo, uma espécie de bisturi, e ele começava a furar e a cortar os figos para que o gás etileno aumentasse, entrasse no processo de gás etileno, juntamente com a chuva, com as gotas ácidas da chuva, penetrava nos cortes feitos pelo bisturi e os figos começavam a amadurecerem de forma correta e saudável. Então, dessa forma, desse procedimento de ferir o figo, de cortar o figo, eles, consequentemente, não eram colhidos apodrecidos no pé, não. Eles tinham um amadurecimento correto e saudável, porque eles eram feridos. As feridas desta vida elas vêm não só para causar dor, sofrimento, para trazer transtorno na nossa vida, não. As feridas da vida também servem como um processo poderoso para nos amadurecer a nossa vida cristã. As feridas também nos amadurece, porque o figo teve que ser ferido. Existe um escritor, um filósofo do século passado, e ele escreveu dizendo as seguintes expressões: a tribulação é o bisturi de Deus mais amolado do que qualquer navalha, capaz de arrancar, de tirar todas as imperfeições do nosso caráter. Para que servem as tribulações? Só para fazer sofrer? Não. As tribulações, Deus se utiliza delas para moldar o nosso caráter, nos fazer uma pessoa melhores. Escuta o que eu vou te dizer. Pessoas que não amadurecem e faz com que as experiências da vida comecem a torná-la podres, em vez de amadurecer, elas começam a apodrecer, porque não souberam lidar com as experiências da vida. Pessoas podres, elas são traidores no seu ciclo de amizades. Pessoas podres só pensam no seu umbigo através do seu egoísmo extremo. Pessoas podres quebram princípios, regras e leis na maior naturalidade de suas vidas. Pessoas podres, elas expressam nos seus lábios Deus, mas o seu comportamento, o seu testemunho de vida glorificam o próprio diabo. Pessoas podres, elas são extremamente hipócritas, elas são os profissionais na arte da falsidade. Por isso, não se torne uma pessoa apodrecida. Amadureça de verdade através das experiências que Deus coloca em sua vida. Amadureça, mas não apodreça. Jamais. Sabe, um dos maiores exemplos de alguém que é maduro, tanto espiritualmente, como emocionalmente, como moralmente, é chamado de José do Egito. Isso mesmo, filho do patriarca Jacó, um menino que foi traído pelos seus irmãos, foi levado cativo para o Egito e mais tarde se tornou governador de uma das maiores potências da terra, que era o Egito. José conseguiu essa façanha através da providência de Deus. E em Gênesis 45, capítulo 45, ele está frente a frente com seus traidores, com seus irmãos, só que José tem uma mentalidade amadurecida em todos os aspectos da sua vida. José, na sua mentalidade madura, ele entendia que não valia a pena atrapalhar os seus sonhos por causa dos atropelos do passado.
A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Por isso José, na sua maturidade, entendeu que não valia a pena se contaminar com o senso de vingança, maltratando seus irmãos. José, na sua mentalidade madura, José entendeu que durante o percurso, o trajeto até a promessa de Deus, existem acidentes, e esses acidentes também fazem parte da providência de Deus na vida de quem acredita nele. Se José fosse uma pessoa podre, imatura na sua fé, na sua comunhão, ele consequentemente iria chamar os irmãos e dizer para eles: vocês agora, meus irmãos, vocês me traíram, vocês me fizeram sofrer, agora vocês vão comer o pão que o diabo amassou na minha mão, vocês agora vão pagar todo o mal em dobro que vocês me fizeram, vocês vão pagar com juros e correção monetária, porque eu vou fazer vocês sofrer. Mas não é isso que acontece, porque José, ele amadureceu a sua vida e não apodreceu. Ele resolveu pagar todo o mal que fizeram a ele através do bem. Ele pagou o mal com o bem, porque José é exemplo de alguém que alcançou a maturidade espiritual, intelectual, moral e emocional. Por isso eu te deixo um conselho: amadureça com as experiências da vida, mas não apodreça. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal se você não é inscrito, clica no sininho de notificações, deixe o seu like, se possível, comenta e compartilha esse vídeo. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.